Quando tudo desmorona, Deus começa a reconstruir. Neemias 2:18. Vai te inspirar. Você já passou por um momento em que olhou ao redor e tudo estava em ruínas? Quando os sonhos caíram, os relacionamentos se romperam, a força desapareceu e o silêncio gritou mais alto do que qualquer palavra. Há uma dor que vai além do físico. É a dor de ver a própria história desmoronar diante dos olhos. Não é apenas a perda de coisas, mas o colapso da esperança. Uma sensação de estar soterrado em escombros emocionais, espirituais e até existenciais. E é justamente aí, nesse cenário de cinzas, que Deus começa algo novo. A palavra nos leva a Neemias 2:18. Um tempo em que Jerusalém estava em pedaços, os muros derrubados, os portões queimados e o povo desanimado. Tudo havia desmoronado. Mas ali, naquele exato ponto de devastação, Deus começou um plano de reconstrução. E esse plano não começou com pedras. Começou com um coração. Começou com alguém que ousou acreditar que o fim não era o fim. Neemias não era pedreiro. Não era engenheiro. Era copeiro. Servia vinho ao rei na segurança do palácio. Mas foi tomado por uma dor que não era dele. Uma dor que vinha da terra dos seus pais. Uma dor que o fez chorar, jejuar e orar. O início da reconstrução sempre começa assim, quando alguém sente profundamente o peso da ruína e decide se levantar. A restauração começa em secreto, dentro do coração quebrantado. E talvez hoje você seja essa pessoa. Não tem as ferramentas, não tem a estrutura, não sabe como fazer, mas tem a dor certa, a dor que move o céu, a dor que provoca fé, a dor que gera oração. Quando tudo desmorona, Deus não vira o rosto. Ele observa quem vai se levantar entre os cacos, quem vai orar sobre as pedras soltas, quem vai enxergar propósito em meio à devastação. Neemias 2:18 traz uma frase que carrega a resposta do céu. Levantemo-nos e edifiquemos. Não é apenas uma frase motivacional, é um decreto espiritual. Realiza a ativação da promessa. Quando Neemias compartilha a visão, a fé adormecida no povo desperta. A paralisia dá lugar ao movimento. E os escombros se tornam fundação de algo novo, firmado por Deus. Você pode estar cercado de entulho dentro e fora, mas se o Espírito Santo está te alcançando agora, é porque a reconstrução está para começar. Não com a força do seu braço, mas com a força da promessa, com a graça que restaura, com a palavra que levanta. O mesmo Deus que reconstruiu Jerusalém através de Neemias é o Deus que está prestes a reconstruir sua casa, seu coração, sua história. Ele só precisa de um sim, de um passo, de alguém disposto a orar quando tudo estiver em pedaços. Porque quando tudo desmorona, é Deus quem começa a reconstruir. Quando os muros caem diante dos meus olhos, a maior dor não é quando algo nos é tirado. É quando vemos aquilo que lutamos tanto para manter simplesmente desmoronar diante dos nossos olhos, sem poder fazer nada. Foi isso que Neemias sentiu ao ouvir o relato de que os muros de Jerusalém estavam em ruínas e os portões queimados a fogo. Aquela não era apenas uma cidade quebrada, era a identidade de um povo que havia se rompido. A sensação de impotência diante da destruição é algo que paralisa a alma. Você olha, tenta reagir, mas tudo parece escapar pelas mãos. Talvez os seus muros não sejam de pedra, talvez sejam os muros da confiança, da estabilidade emocional, do casamento, da fé, das promessas, que agora tudo o que você vê são pedaços espalhados por todos os lados. O lugar que deveria ser seu abrigo virou um campo de batalha. O relacionamento que deveria ser fonte de força virou fonte de dor. As certezas que sustentavam seus dias se transformaram em dúvida. Neemias não estava lá quando tudo caiu. Ele ouviu, e isso foi suficiente para despedaçar seu espírito. Porque quando existe aliança verdadeira, a dor do outro também te toca. E o que ele faz com essa dor muda o rumo da história. Ele não ignora, ele não racionaliza, ele chora, ele se quebra por dentro. Ele reconhece que algo muito maior do que ele precisa acontecer. E o ponto de virada começa exatamente nesse lugar, no momento em que a dor é aceita e entregue ao céu. Às vezes, tudo precisa mesmo desmoronar para que a reconstrução comece com fundamentos certos. Os muros de Jerusalém tinham história, mas também tinham rachaduras. A glória do passado já não sustentava o presente. Era necessário recomeçar. Deus muitas vezes permite que algo desabe
não para nos punir, mas para nos posicionar, para que a nossa confiança volte a ser nele, e não na estrutura que criamos. Os olhos de Neemias enxergaram o colapso antes de verem a obra pronta. E os seus também. Ver o que caiu dói, mas também abre espaço para ver o que pode ser reerguido. Deus não mostra ruínas para te envergonhar, Ele revela para curar. Para te chamar como Neemias, alguém que sente, que ora, que se move. Alguém que entende que o ponto de partida não é o que restou em pé, mas o que está prestes a se levantar com a mão de Deus. Se os muros da sua vida caíram diante dos seus olhos, não pense que acabou. Pense que Deus está prestes a começar. O chão ainda é o mesmo. Os entulhos ainda estão aí. Mas agora há algo diferente. Você tem uma decisão para tomar. Ou lamenta para sempre, ou faz da dor uma convocação divina para se levantar. Neemias escolheu se levantar, e você? O lamento que Deus não ignora. Neemias recebeu a notícia da destruição dos muros e não reagiu com indiferença. Ele sentiu profundamente a dor daquele cenário e permitiu que essa dor o levasse à presença de Deus. O texto diz em Neemias 1:4 que ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou diante do Deus dos céus. Isso revela uma chave espiritual poderosa. O lamento, quando levado a Deus, não é perda de tempo, não é fraqueza. É o primeiro tijolo da reconstrução. Muitas vezes fomos ensinados a engolir o choro, a fingir força, a camuflar a dor. Mas o céu não responde a máscaras. O céu responde a corações quebrantados. Há um tipo de oração que só nasce do lamento verdadeiro. Não é apenas pedir uma bênção, é clamar por intervenção. É entregar-se ao ponto de expor a ferida sem reservas. É reconhecer: Senhor, eu não consigo sozinho. Só o Senhor pode. E esse tipo de lamento move o coração de Deus. Neemias não apenas chorou, ele intercedeu. Ele confessou os pecados do povo, colocou-se na brecha. Enquanto muitos ignoravam, ele se ajoelhava. Enquanto muitos murmuravam, ele se quebrantava. E esse é o segredo. Enquanto os outros viam ruínas, Neemias construía no invisível um altar de arrependimento e súplica. O futuro da cidade começou naquele chão molhado de lágrimas. Talvez você também esteja vivendo um momento de ruínas. Talvez tenha tentado resolver tudo sozinho, mas o peso está esmagando sua alma. Hoje Deus está te chamando para parar de fingir força e se permitir chorar na presença dele. O lamento, quando entregue ao Senhor, se torna oração poderosa. Ele não rejeita um coração quebrantado. Salmos 51:17. Ele não despreza as lágrimas sinceras. Ele as transforma em sementes de milagre. Neemias não tinha um plano, não tinha recursos, não tinha apoio. Ele tinha apenas uma dor que se transformou em intercessão. E Deus respondeu. Antes de reconstruir os muros, Deus reconstruiu o coração de Neemias. Antes de erguer pedras, ergueu fé. Antes de enviar recursos, enviou favor. O processo é o mesmo hoje. A reconstrução começa no secreto, no clamor, no joelho dobrado, nas lágrimas que ninguém vê, mas que o céu recolhe. Deus não ignora o seu lamento. Cada lágrima é registrada. Cada súplica é ouvida. O que você sente não é irrelevante para Ele. Seu choro é uma chave. Seu quebrantamento é uma senha. E quando você o leva ao Senhor, Ele começa a preparar a resposta. Pode parecer que nada acontece, mas no invisível as ordens já foram dadas. Os corações já estão sendo movidos. Os recursos já estão sendo liberados. A reconstrução já começou. Enquanto nada acontece, tudo está começando. Há uma fase do processo divino que é a mais dolorosa para quem está esperando: o silêncio. Você ora, jejua, se consagra, se entrega, mas aparentemente nada se move. Tudo continua do mesmo jeito. O cenário permanece quebrado. As portas continuam fechadas. As pessoas seguem distantes. E o coração começa a se perguntar se Deus realmente ouviu. Mas é nesse exato ponto que a fé precisa amadurecer. Porque o fato de você não ver nada acontecendo não significa que Deus não está agindo. Neemias chorou, orou e jejuou por dias. E durante esse período, nenhuma resposta visível veio. Ele não recebeu uma profecia, uma visão, um anjo. O que ele teve foi silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O céu não estava em inatividade. Estava em movimento estratégico. E é isso que muitos não percebem. Enquanto você espera com o coração quebrantado, Deus está desenhando conexões, alinhando pessoas,
mexendo em estruturas que seus olhos ainda não veem. Neemias, capítulo 2, mostra o rei perguntando o motivo da tristeza de Neemias. Mas isso só acontece depois de meses de silêncio. O favor real não caiu do nada. Ele foi construído no invisível. Enquanto Neemias servia com fidelidade no palácio, Deus estava preparando a atmosfera para a liberação. E é assim também com você. O tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de fundação. É tempo de purificação. É tempo de gestação espiritual. Não é fácil lidar com o silêncio. Ele confronta a ansiedade, testa a paciência e expõe a fé. Mas também é no silêncio que Deus sussurra os detalhes. É onde Ele trabalha em você, antes de trabalhar por você. É onde Ele alinha o seu interior para que você esteja pronto quando a porta abrir. Porque quando abrir será rápido, será repentino, e você precisa estar com o coração limpo, os ouvidos atentos e a postura certa. Não despreze esse tempo. Enquanto você sente que está parado, Deus está colocando o seu nome na mente de alguém. Enquanto você chora no quarto, Ele está preparando o cenário lá fora. Enquanto você se sente esquecido, Ele está preparando o favor. Neemias não sabia, mas a reconstrução já estava em andamento. A madeira já estava sendo separada. O decreto já estava sendo escrito. E tudo começou no silêncio. Deus não te esqueceu. Ele está trabalhando nos bastidores. E quando Ele resolver mostrar o que estava fazendo, você vai perceber que o silêncio foi uma incubadora de milagres. A resposta não chega antes do tempo, mas quando ela vier fará sentido. Enquanto nada acontece, tudo está começando. A sensibilidade de quem enxerga além dos escombros. Há pessoas que, ao verem destruição, só conseguem enxergar perdas. Neemias viu escombros, mas também enxergou o potencial. Ele soube interpretar os destroços como cenário de uma promessa adormecida. Foi capaz de discernir que, por trás das pedras queimadas e dos muros em ruínas, ainda havia propósito, ainda havia futuro, ainda havia a marca da aliança de Deus com aquele lugar. Essa sensibilidade espiritual não nasce da emoção, nasce da intimidade com o Espírito. Neemias 2, 13 e 15 descreve uma cena emblemática. Ele vai à noite, sozinho, e inspeciona os muros destruídos. Não levou multidão, não fez discurso, não espalhou lamentações. Apenas observou em silêncio. Ele olhou para os detalhes da destruição, mas não se deixou paralisar, porque só reconstrói quem consegue ver além. Só levanta algo novo quem enxerga o que Deus ainda vê, mesmo quando tudo parece perdido aos olhos humanos. Enquanto os outros viam Jerusalém como símbolo de fracasso, Neemias via como campo de oportunidade. É preciso fé para encarar o caos e mesmo assim ver redenção. Fé para dizer, não, aqui ainda pode florescer, aqui ainda pode haver restauração. Essa é a diferença entre quem reage com medo e quem responde com visão. A fé não nega a realidade, ela apenas enxerga uma realidade maior. Essa mesma sensibilidade precisa ser ativada dentro de você, porque os escombros da sua vida podem estar te dizendo que acabou. Mas Deus está te convidando a olhar com outros olhos, a ver além da dor, além da perda, além do vazio. Ainda há um plano. Ainda há propósito. Ainda há algo escondido sob os entulhos, esperando para ser reerguido. Não espere tudo estar arrumado para voltar a crer. A sensibilidade espiritual é saber ouvir Deus no meio do caos. É reconhecer a voz dele entre as rachaduras da alma. É discernir que aquilo que parece irreversível é, na verdade, o exato ponto de partida para um novo tempo. Quando Neemias viu os muros caídos, ele não viu o fim da cidade. Ele viu o início de uma missão. Talvez sua família esteja em ruínas. Talvez seu ministério esteja soterrado por frustrações. Talvez seu coração esteja cansado demais para recomeçar. Mas hoje Deus está te chamando para enxergar como Neemias, não com os olhos do trauma, mas com os olhos da fé. Porque o que Ele tem para reconstruir na sua vida é maior do que aquilo que foi destruído. A reconstrução não começa quando tudo muda ao redor. Ela começa quando seus olhos passam a ver o que Deus vê. Mesmo que tudo pareça perdido, creia, há algo vivo debaixo das cinzas. O Espírito Santo está prestes a soprar sobre as ruínas da sua vida. E quando isso acontecer, o que parecia entulho se tornará fundação. Reconstruir custa. Entrega antes do milagre. Não existe reconstrução sem renúncia. Não há recomeço verdadeiro sem sacrifício pessoal.
Neemias compreendeu isso com profundidade. Quando ele se dispôs a restaurar os muros de Jerusalém, ele sabia que não seria fácil, barato ou confortável. Ele teria que abrir mão da segurança do palácio, da rotina previsível, do prestígio diante do rei. Ele trocou o conforto do copo de vinho pela poeira da cidade em ruínas. E essa decisão marcou o início do milagre. A reconstrução começa com entrega. Entregar a própria vontade, entregar o controle, entregar os planos que pareciam certos. Neemias não apenas se dispôs a liderar a obra, ele se colocou diante de Deus dizendo: aqui estou, usa-me. E essa disposição interior foi a base sobre a qual Deus começou a liberar provisão, favor e direção. Porque Deus nunca constrói em cima de vaidade. Ele reconstrói sobre corações quebrantados, rendidos, disponíveis. O que muitas pessoas desejam é ver o milagre antes da entrega. Querem a restauração sem o arrependimento. Querem ver as portas abertas, sem dobrar os joelhos. Mas o reino de Deus funciona na contramão. Primeiro você entrega, depois ele levanta. Primeiro você desce, depois ele te exalta. Neemias se humilhou em oração antes de colocar a mão na obra. E por isso Deus o levantou como resposta para uma geração. Você também está diante desse convite. Há algo que precisa ser reconstruído na sua vida? Então pergunte-se: o que eu preciso entregar antes? O que Deus está esperando que eu solte? Talvez seja o orgulho, talvez o controle, talvez seja a tentativa de fazer tudo na força do braço. Talvez você precise abandonar velhos hábitos, relações tóxicas, pensamentos que contradizem a palavra. A entrega não é um fim, é a preparação para um novo começo. Neemias poderia ter delegado, terceirizado, recuado, mas ele foi. Ele se expôs. Ele carregou o peso da missão. E essa entrega inspirou um povo inteiro a se levantar com ele. Sua entrega pode ser a semente da transformação não só da sua vida, mas da vida de muitos ao seu redor. Deus honra quem se entrega por inteiro. Ele não rejeita o coração que se dobra. Ele levanta quem se dispõe com sinceridade. Você quer ver sua casa reconstruída? Quer ver sua fé restaurada? Quer ver seu ministério florescer novamente? Então comece pela entrega. Abra mão da necessidade de entender tudo. Abra mão da exigência de ver tudo resolvido. Apenas se entregue. O milagre vem depois. Sempre vem. Porque onde há entrega, há intervenção. Onde há rendição, há reconstrução. O preço da reconstrução nunca será maior que o propósito que ela carrega. Neemias entregou o que tinha, e Deus entregou o que ele nunca teria conseguido sozinho. A entrega antecede o milagre. E o milagre já tem endereço, o coração que se rende. Quando a porta se abre, você precisa estar pronto. O tempo da espera prepara, o tempo da entrega alinha, mas o tempo da oportunidade exige prontidão. Neemias passou meses orando, jejuando, chorando. Ele se preparou em silêncio, sem saber exatamente quando Deus moveria as circunstâncias. E então, um dia, sem aviso, a porta se abriu. O rei percebeu sua tristeza e perguntou: o que você deseja? Nesse instante, tudo o que Neemias havia guardado no coração precisou ser transformado em resposta. Não houve tempo para improviso. Ele estava pronto. Muitos perdem momentos decisivos da vida porque não estavam preparados quando Deus disse agora. Passaram tanto tempo pedindo por um milagre, mas quando ele bateu a porta, foram surpreendidos pela própria incerteza. A reconstrução exige sensibilidade ao tempo e disposição para agir com rapidez espiritual. Neemias não apenas orou, ele se organizou, né? Ele sabia o que precisava, quanto tempo levaria, quais cartas exigiria. E quando a pergunta veio, ele já tinha a resposta. Esse é o segredo da reconstrução com sabedoria. Orar como se tudo dependesse de Deus, mas se preparar como se tudo dependesse de você. Deus não derrama recursos onde não há direção. Ele não libera favor sobre planos desorganizados. Neemias sabia disso. Sua prontidão foi a prova de que sua fé era madura. Ele confiava em Deus, mas também fazia a parte dele com excelência. Talvez você esteja esperando uma oportunidade, uma resposta. Um sim, uma chance, e ela virá. Mas quando chegar, você precisa estar com o coração pronto, a mente afiada e a fé posicionada. Porque Deus não apenas abre portas, Ele observa quem está pronto para atravessá-las. A oração de Neemias foi acompanhada de estratégia. O clamor foi seguido de planejamento. E isso foi crucial para que a missão começasse com sucesso. Há algo poderoso em saber esperar sem se acomodar.
em orar sem se desligar da realidade, em jejuar enquanto prepara os papéis, os planos, os detalhes. Deus honra quem se move em fé antes de ver qualquer evidência. E quando o tempo chega, é nítido. Tudo faz sentido. A porta que parecia trancada se abre com naturalidade. E aquilo que parecia inalcançável se torna uma ponte. A pergunta do rei para Neemias pode ser a pergunta de Deus para você hoje. O que você quer que eu te faça? E a sua resposta precisa ser clara, específica, cheia de fé, mas também cheia de propósito. Quando a porta se abre, não há mais espaço para indecisão. É hora de agir, é hora de avançar, é hora de começar a reconstruir. Se prepare agora, mesmo que nada pareça estar acontecendo, porque quando o agora de Deus chegar será rápido, que a única coisa que você precisa é estar pronto. A estrutura que não pode ser vista. Antes que qualquer tijolo fosse colocado nos muros de Jerusalém, havia algo que precisava ser firmemente estabelecido. A estrutura invisível. Aquilo que não se vê, mas sustenta tudo o que será erguido depois. Neemias compreendia que reconstruir não era apenas levantar pedras. Era estabelecer fundamentos espirituais, emocionais e de caráter. Porque uma obra pode ser bela por fora e ainda assim frágil se os alicerces forem negligenciados. É por isso que tantos recomeços falham. Tentam erguer novos relacionamentos sobre mágoas não resolvidas. Tentam recomeçar projetos sobre a pressa, não sobre a direção. Tentam restaurar famílias sem restaurar a integridade. O resultado é instabilidade. O vento sopra e tudo desaba de novo. Porque a estrutura que realmente sustenta a restauração não é a que os olhos veem, é a que Deus vê. É o interior tratado, é o coração limpo, é a mente renovada. Neemias, antes de organizar os trabalhadores, buscou sabedoria. Antes de estabelecer estratégias, fortaleceu sua fé. Antes de responder aos inimigos, firmou sua identidade em Deus. Essa é a estrutura que não pode ser vista. Fé inabalável. Caráter íntegro. Humildade contínua, dependência diária do céu. Sem isso, qualquer muro levantado será uma ilusão temporária. Você está tentando reconstruir algo? Então pergunte: como estão os meus alicerces? Estou sendo conduzido por ansiedade ou por direção? Estou tentando provar algo para os outros ou cumprir um propósito maior? O que Deus quer reconstruir em sua vida não é só para hoje, é para durar. E para isso, Ele vai começar de dentro para fora. Muitos querem ver a glória da reconstrução, mas não querem passar pelo processo da fundação. Querem as bênçãos do alto sem lidar com as rachaduras do coração. Mas Deus é um construtor sábio. Ele não apressa uma obra mal feita. Ele trata primeiro os porões da alma, os quartos escuros do caráter, os pilares do espírito. Porque Ele sabe, se o invisível estiver curado, o visível será inabalável. A estrutura invisível de Neemias foi tão forte que mesmo com ameaças, zombarias e cansaço, ele não parou. Porque quem tem profundidade tem resistência. E é isso que Deus quer gerar em você. Consistência, fé que não depende de aplausos, esperança que não morre com as dificuldades, santidade que não negocia seus valores. Quando essas colunas estiverem firmadas, os muros virão naturalmente. Não tenha pressa de mostrar resultados. Tenha compromisso com o processo. Porque quando o invisível estiver alinhado, o visível refletirá a glória. E sua história não será mais uma tentativa frustrada. Será uma reconstrução sólida, irreversível e cheia da presença de Deus. Corações quebrados também constroem. Há uma mentira sutil que tenta se infiltrar na mente de quem está ferido. A de que, por estar quebrado, não pode mais ser usado. Como se as dores do passado, as falhas, os traumas, os erros e as decepções invalidassem qualquer capacidade de recomeçar. Mas Neemias prova o contrário. Ele não era um homem perfeito, invencível, blindado emocionalmente. Ele chorou, ele sofreu, ele sentiu o peso da destruição. Mas mesmo com o coração quebrado, ele decidiu construir. Deus não procura pessoas inteiras no sentido humano da palavra. Ele procura corações disponíveis, ainda que trincados. Ele procura almas que digam: Senhor, eu não tenho tudo resolvido, mas o pouco que tenho te entrego. Neemias carregava dor, sim, mas também carregava compaixão. E foi exatamente essa dor transformada em intercessão que se tornou força para liderar uma reconstrução histórica.
Você pode estar enfrentando feridas internas que ainda sangram. Pode estar lidando com sentimentos confusos, com lutos mal resolvidos, com culpa ou cansaço profundo. Mas ainda assim Deus pode te usar, porque a reconstrução não exige perfeição emocional. Exige entrega. O coração de Neemias estava quebrado por Jerusalém, mas esse quebrantamento virou combustível. Ele canalizou sua dor para o propósito, e Deus respondeu: o mesmo vale para você. O que hoje parece ser um sinal da sua fragilidade, na verdade, pode ser prova da sua sensibilidade espiritual. Corações que choram são corações que sentem, e quem sente ora. Quem ora move céus, e quem move céus muda histórias. Não permita que a sua dor te paralise. Deixe que ela te impulsione, porque os maiores construtores da fé foram antes de tudo marcados pela dor. Moisés foi rejeitado antes de libertar. Davi foi humilhado antes de reinar. Elias se escondeu antes de ouvir a brisa suave. Pedro negou antes de liderar. E Neemias chorou antes de construir. Todos passaram pelo processo do quebrantamento. Todos foram usados por Deus, mesmo em meio às suas fragilidades. Porque no reino, Deus não desperdiça dor. Ele transforma. Não espere estar curado o suficiente para começar. Comece com o que tem. Sirva com o que sobrou. Adore mesmo com os olhos marejados. Trabalhe com uma mão e enxugue as lágrimas com a outra, se for preciso. Deus honra quem constrói em meio à dor, porque quando o coração se mantém fiel mesmo ferido, Ele envia cura, graça e renovo no processo. Corações quebrados também constroem, porque Deus não se impressiona com força humana. Ele se manifesta na fraqueza, e é aí que a glória dele brilha mais forte. Resistência espiritual. Reconstruir sob ataque. O que Neemias viveu em Jerusalém não foi apenas uma obra física, foi uma batalha espiritual intensa, e toda reconstrução verdadeira enfrentará oposição. Sempre que alguém decide se levantar do meio das ruínas, o inferno se incomoda. Não há edificação sem resistência. Não há avanço sem confronto. O recomeço espiritual é território de guerra. Neemias foi zombado por Tobias e Sambalate. Ridicularizaram sua fé, menosprezaram seus esforços, tentaram descredibilizar o que Deus estava fazendo por meio dele. Mas nada disso o paralisou, porque quem entende que está fazendo uma obra para o Senhor não perde tempo respondendo aos ataques. Neemias não desceu para discutir com os críticos. Ele ficou no muro, continuou a obra e orou. Essa é uma chave para quem está em processo de reconstrução. Discernir quando o ataque é uma distração. Muitas vezes o inimigo sabe que não pode destruir o que Deus começou, então tenta desviar o foco. E a distração pode vir disfarçada de debates, contendas, mágoas ou vozes desmotivadoras. Mas Neemias não se curvou. Ele declarou: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias 6:3. Se você decidiu restaurar sua fé, sua casa, seu ministério, suas emoções, sua identidade ou sua vida espiritual, entenda que ataques virão. Mas isso não é sinal de que você está errado. Pelo contrário, é evidência de que você está no caminho certo. O muro que você está reconstruindo incomoda. A sua volta à presença de Deus incomoda. Sua fidelidade irrita o inferno. Mas você não está só. Neemias não apenas enfrentou zombarias, também teve que lidar com ameaças físicas, cartas maliciosas e falsas profecias. Ainda assim não recuou. Colocou os trabalhadores com ferramentas em uma mão e armas na outra. Isso representa uma vida de equilíbrio entre a prática e a vigilância espiritual. Não basta apenas trabalhar, é preciso orar. Não basta apenas reconstruir, é necessário vigiar. Reconstrução e resistência caminham juntas. Você pode estar enfrentando pressões, críticas, crises externas ou batalhas internas, mas o que Deus te chamou para fazer é maior do que qualquer voz contrária. Quando o desânimo bater, lembre-se, a mão do Senhor está sobre sua vida. E se Ele te chamou para essa reconstrução, Ele mesmo te dará força para resistir até o fim. O mesmo muro que hoje está em pedaços será testemunho da fidelidade dele amanhã. Resistência espiritual não é ausência de medo, é coragem para continuar, mesmo com o medo presente. É fé no meio do caos. É foco quando tudo tenta distrair. É resposta de oração quando tudo ao redor grita desistência. Reconstruir sob ataque é possível, porque quem luta contigo é maior que qualquer oposição. A mão boa do Senhor sobre mim.
Há uma força que sustenta os que caminham pela fé. Não é influência, não é mérito, não é inteligência, não é planejamento humano, é a mão de Deus. Neemias reconheceu isso com clareza ao relatar ao rei o motivo de sua tristeza, a dor pela cidade destruída e também ao testemunhar como tudo cooperava para a reconstrução. Ele repetia com convicção: "A boa mão do meu Deus estava sobre mim", Neemias 2:8. Essa expressão não é poética, é espiritual. Fala de um favor que não pode ser explicado, mas pode ser percebido. Algo invisível começa a mover o que é visível. Pessoas que antes ignoravam agora ajudam. Portas antes trancadas se abrem. Recursos que pareciam impossíveis chegam. Mas tudo isso começa quando há um coração posicionado diante de Deus. Neemias não buscava glória pessoal. Ele tinha um encargo. Sua motivação era o zelo pela obra de Deus. E a mão do Senhor favorece esse tipo de coração. Quando nossas intenções estão alinhadas com os propósitos de Deus, Ele mesmo estende sua mão sobre nós, não apenas para nos abençoar, mas para que sejamos instrumentos de restauração. Esse favor não anula o esforço. Neemias trabalhou, jejuou, orou, planejou, mas tudo se movia com fluidez, porque havia um óleo do céu sobre seus passos. Essa é a diferença entre quem tenta reconstruir no braço e quem se move debaixo da mão de Deus. O primeiro cansa, desanima, desiste. O segundo avança mesmo sem explicação lógica. Talvez você esteja tentando há muito tempo restaurar algo: sua casa, seu casamento, sua fé, sua esperança. Mas não basta boa vontade. É necessário a mão de Deus sobre o processo. Que essa mão não se impõe sobre corações altivos, mas sobre os que se humilham, se rendem e se entregam. Neemias reconhecia: "O rei me concedeu tudo o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim." Se há algo que você precisa hoje, mais do que recursos, pessoas ou planos, é essa mão sobre sua vida. A mão que cura, que reconstrói, que levanta, que sustenta, que honra. Você não precisa ser o mais capacitado. Basta ser disponível e obediente. Deus faz o impossível por meio de quem se coloca à disposição. O favor de Deus não é aleatório. Ele repousa sobre quem vive em honra, fé e dependência. Por isso, ore, se prepare, planeje, se consagre. Mas, acima de tudo, peça: "Senhor, que tua boa mão esteja sobre mim." Porque quando ela repousa sobre você, nenhuma oposição pode deter, nenhuma escassez pode limitar e nenhuma vergonha pode impedir o que ele decidiu restaurar. Cada muro tem um nome: família, chamada, identidade. Os muros que Neemias reconstruiu não eram apenas de pedra, cal e argamassa. Aqueles muros representavam proteção, pertencimento, honra e identidade de um povo que havia perdido tudo. E o mesmo se aplica a nós. Quando nossa vida desmorona, não são apenas estruturas visíveis que ruem, mas áreas inteiras do nosso ser que ficam expostas. A família que se fragmenta, a identidade que se dilui, a chamada que se perde no meio dos escombros emocionais e espirituais. Cada muro que precisa ser restaurado na sua vida carrega um nome. Pode ser o muro do respeito dentro da sua casa, o muro da confiança que foi quebrado em algum relacionamento, o muro da vocação que você abandonou por causa de frustrações, ou o muro da sua própria dignidade que foi atacada por palavras, rejeições ou erros do passado. Deus vê cada um deles, e Ele não está reconstruindo coisas abstratas. Ele está restaurando áreas específicas e profundas. Quando Neemias começou a obra, ele distribuiu as famílias ao redor das partes do muro. Cada um tinha a responsabilidade de reconstruir a parte diante da sua casa. Isso é poderoso. A restauração começa onde estamos. Não é em outro país, em outra igreja, em outra fase da vida. É aqui onde você está com o que você tem. A sua parte importa. O que você reergue afeta toda a muralha da sua existência. Esse princípio confronta a passividade espiritual. Muitas pessoas esperam que Deus refaça tudo enquanto elas assistem. Mas Deus chama para reconstruir com Ele. Ele aponta o muro, dá as ferramentas, inspira a visão. Mas você precisa colocar a mão e começar a levantar. Tijolo por tijolo, oração por oração, gesto por gesto, perdão por perdão. Restaurar sua família pode começar com um pedido de desculpas. Restaurar sua identidade pode exigir fechar portas do passado. Restaurar sua chamada
pode significar voltar ao lugar onde você caiu e se levantar com humildade. Cada muralha tem um nome, e quando Deus começa a tocar nelas, Ele não quer uma maquiagem espiritual, Ele quer transformação profunda. Neemias não reconstruiu um projeto qualquer. Ele estava levantando algo que refletia a glória de Deus diante das nações. Assim também é com você. Quando Deus restaura o que estava em ruínas na sua vida, Ele está comunicando ao mundo que Ele ainda é Deus sobre o impossível, que sua graça é suficiente e que nenhum cativeiro pode apagar os planos que Ele escreveu para você. Reconheça hoje os muros que precisam de restauração. Dê nome a eles. E esteja pronto para ouvir a voz do Espírito dizendo: erga-se, volte a reconstruir, porque aquilo que desabou vai se tornar testemunho da minha fidelidade. Reconstruir em silêncio, trabalhar com propósito. Neemias não começou sua missão com barulho. Ele não anunciou publicamente seu plano, nem expôs a fragilidade da cidade para os inimigos. Ao chegar em Jerusalém, ele ficou 3 dias em silêncio. E durante a noite, enquanto todos dormiam, ele se levantou e percorreu os escombros. Ele viu com seus próprios olhos a extensão da destruição, mas manteve tudo em segredo. Por quê? Porque reconstruir exige mais escuta do que discurso, mais discernimento do que exposição. Vivemos uma geração que quer mostrar o recomeço antes mesmo de dar o primeiro passo. Publicamos promessas que nem começamos a cumprir. Expomos planos que ainda não oramos. Queremos aplausos antes de lançar os fundamentos. Mas Neemias ensina que há um poder extraordinário na reconstrução silenciosa. O silêncio não é ausência de fé. Pelo contrário, é maturidade espiritual. Quem reconstrói no secreto, edifica sobre rocha. Quem trabalha com propósito e não por validação, permanece. Muitas vezes, Deus não revela tudo o que vai fazer, porque nem todos ao nosso redor estão prontos para ouvir. Há momentos em que a discrição é proteção. O inimigo não pode sabotar o que ele não consegue prever. E o silêncio de Neemias foi a blindagem que o projeto precisava para florescer. Quando ele falou, já tinha plano, já tinha estratégia, já tinha a aprovação de Deus e do rei. Reconstruir em silêncio também significa agir mesmo sem reconhecimento. Neemias não precisava de palco. Ele precisava de resultado. Ele sabia que não se tratava de sua imagem, mas da missão. E é isso que nos falta muitas vezes. A coragem de fazer mesmo sem ser visto, de orar mesmo quando não há plateia, de continuar mesmo quando ninguém aplaude. O propósito é o que sustenta a alma durante a reconstrução. Ele que nos faz levantar a cada dia, mesmo quando os muros ainda estão em ruínas. É Ele que dá sentido às pequenas ações, aos gestos anônimos, às lágrimas escondidas. Quando se tem propósito, até o silêncio vira adoração. Até o trabalho pesado vira sacrifício agradável diante de Deus. Você não precisa anunciar tudo. Você não precisa explicar tudo. Você só precisa continuar. Há um tempo para calar e um tempo para falar. Há um tempo para observar e um tempo para agir. Neemias soube identificar esse tempo. E porque ele teve discernimento, a reconstrução foi bem-sucedida. Aprenda com esse princípio. Não confunda exposição com missão. Não troque presença com Deus por aprovação de homens. Trabalhe com propósito. Caminhe em silêncio. E quando for a hora certa, Deus mesmo levantará a sua voz para dizer: veja o que eu fiz através de alguém que confiou em mim mesmo quando tudo parecia perdido. A voz que faz o povo se levantar. Não foi a força física de Neemias que iniciou a reconstrução. Foi sua voz. Uma voz embebida de fé, carregada de propósito e alinhada com o céu. Neemias, após observar os escombros, se posiciona diante do povo e diz: vede o mal em que estamos, como Jerusalém está assolada. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro. Essa declaração não foi apenas um chamado à ação, mas uma ativação espiritual. A fé dele despertou a fé coletiva. A convicção de um se tornou o encorajamento de muitos. É isso que acontece quando alguém, cheio do Espírito de Deus, se levanta com uma palavra certeira. O povo estava cansado, talvez conformado, cercado por ruínas, ameaças e cansaço emocional. Mas bastou uma voz com autoridade espiritual para ressuscitar o ânimo. Porque há vozes que apenas informam, mas há vozes que transformam. Neemias não foi técnico, foi profético. Ele falou com a segurança de quem já havia visto a reconstrução no secreto. E agora só estava transferindo isso em palavras.
Quantas vezes uma palavra de fé muda tudo? Quando alguém se levanta para dizer: Deus ainda está aqui, Ele ainda tem planos, Ele não terminou. Essa voz se torna a ponte entre o desânimo e a esperança. E é esse tipo de liderança espiritual que o mundo precisa. Gente que, como Neemias, fale menos do que sente e mais do que crê. Que use a boca para liberar fé, e não lamento. Você pode ser essa voz dentro da sua casa, no meio de uma família dividida, no ambiente de trabalho que adoece, numa igreja ferida. A voz de quem crê no que Deus ainda pode fazer é o sopro que levanta ossos secos. Porque não se trata da eloquência, mas da origem. Quando a voz vem do céu, ela cumpre propósito na terra. Neemias não manipulou o povo, ele inspirou. E a inspiração verdadeira não é sedução emocional, é contágio espiritual. Quando alguém se posiciona com coragem, sem fingimento, com autoridade vinda da intimidade com Deus, até os que estavam sentados se levantam. Até os que pensavam em desistir recobram ânimo. A sua voz tem poder, mas ela precisa estar alinhada com o céu. Precisa nascer da oração, do quebrantamento, do discernimento. Não fale por impulso. Fale por direção. E quando Deus colocar uma palavra na sua boca, libere-a sem medo. Há corações esperando por esse sopro. Há mãos prontas para construir. Só precisam de um líder que diga: levantemo-nos e edifiquemos. Neemias 2:18. O sinal que muda tudo. Há versículos na Bíblia que funcionam como uma chave. Neemias 2:18 é um deles. Então lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável, e também as palavras do rei que me tinha dito. E disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as suas mãos para a boa obra. Essa não é apenas uma frase de encorajamento. É uma liberação de fé. É o momento exato em que o invisível começa a tomar forma. Algo muda quando essa palavra é pronunciada. O povo que estava paralisado começa a se mover. A incredulidade cede lugar à disposição. A apatia é substituída por força. Repare como a declaração começa. Neemias primeiro conta como a mão de Deus havia sido favorável. Ele não começa falando dos escombros nem das dificuldades. Ele foca no favor, na presença, no agir de Deus que já estava em andamento. E isso muda tudo, porque onde os olhos veem ruína, a fé vê oportunidade. Neemias não negou a destruição, mas deu mais peso à intervenção divina do que ao cenário difícil. Depois disso, algo poderoso acontece. O povo diz: levantemo-nos e edifiquemos. O verbo aqui está no plural. A fé de um inflamou a decisão de muitos. Esse versículo representa o ponto de virada. Quando não estamos mais presos ao passado do que desmoronou, mas comprometidos com o futuro do que será reconstruído. Quando a memória da queda dá lugar à visão da restauração, o texto ainda diz: e fortaleceram as suas mãos para a boa obra. Não é uma força qualquer, é força vinda de uma convicção interior. Não é motivação rasa, é fé sólida. Eles se fortalecem para algo que ainda não começou no físico, mas que já estava estabelecido no espírito. Porque toda obra que nasce no coração de Deus encontra mãos dispostas na terra. Esse versículo é um divisor. Ele separa a dor do recomeço. Ele mostra que há um momento específico em que Deus libera graça para a reconstrução. Neemias 2:18 é esse sinal. A partir daqui, não há mais espaço para inércia. É tempo de levantar, edificar e confiar que a boa mão do Senhor continuará conduzindo cada passo. Você precisa reconhecer esse sinal. Talvez Deus já tenha falado com você, já tenha mostrado que está contigo, mas falta apenas essa decisão: levantar-se e começar. Não mais só olhar os muros, mas começar a reconstruí-los. Não mais só lamentar a perda, mas investir na restauração. A boa mão de Deus também está sobre você. E quando você diz sim, tudo começa a mudar. O mesmo lugar da ruína será palco da glória. Há algo profundamente profético no modo como Deus escolhe reconstruir. Ele não apenas levanta o que foi derrubado, mas o faz no mesmo lugar onde tudo desmoronou. O terreno da dor, da vergonha, do fracasso, é ali que ele planta a promessa, ergue os muros e manifesta sua glória. Neemias não levou o povo para outra cidade. Não começou de novo em outro lugar. Ele voltou exatamente ao ponto da destruição. Porque o plano de Deus não é apagar o passado, mas redimi-lo com poder. O mesmo muro que caiu será reconstruído com mãos fortalecidas.
As mesmas ruas que ecoaram o choro, agora receberão cânticos de júbilo. As portas que foram queimadas pelo inimigo, Deus restaura com estrutura nova. Isso revela um princípio espiritual que você precisa guardar. O lugar da sua maior dor pode se tornar o cenário da sua maior vitória. A vergonha pública é muitas vezes a preparação para um testemunho público. A queda visível prepara o palco para uma restauração ainda mais visível. Deus não quer apenas te levantar. Ele quer que todos vejam que foi Ele quem fez. O nome dele será glorificado exatamente onde o inimigo tentou te envergonhar. E a honra será maior do que a humilhação. Neemias não escondeu as ruínas. Ele as inspecionou. Ele olhou de perto o que havia sido quebrado. Porque só quem reconhece a extensão da dor é capaz de valorizar a profundidade da cura. A glória de Deus se revela a partir da verdade, e não da negação. E é por isso que essa reconstrução é tão poderosa. Porque ela é feita com consciência, com fé, com propósito. Deus está dizendo hoje, onde tudo caiu, eu vou erguer algo novo. Onde houve perda, eu trarei ganho. Onde houve humilhação, eu trarei honra. E onde houve ruína, eu manifestarei a minha glória. Você não será conhecido pelo que perdeu, mas pelo que Deus fez depois da perda. Sua identidade não estará mais atrelada à destruição, mas à reconstrução. Então não tenha medo de voltar ao ponto onde tudo desmoronou, porque é ali que Deus vai mostrar quem Ele é. E quando as pessoas olharem, vão dizer, foi o Senhor quem fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. A promessa ainda está de pé. A boa mão do Senhor ainda está sobre você. O tempo da reconstrução começou. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque Deus está no comando dessa obra. Amém.